Chegamos, então, ao momento da última palestra do nosso painel e do nosso seminário, e vamos encerrar com chave de ouro com o nosso convidado internacional, ministro Jacques Nunes, que é conselheiro do Tribunal de Cassação da França. O Tribunal de Cassação é uma corte superior de justiça, portanto, seu cargo equivale ao cargo de ministro no nosso país. O ministro Nunes tem mestrado em Direito e diploma do Instituto de Estudos Políticos da Universidade de Toulouse, é professor assistente na Faculdade de Direito de Toulouse, professor na Faculdade de Direito de Oran, na Argélia, e responsável pelos cursos na cidade do Havre, posteriormente na Faculdade Livre de Direito de Toulouse, onde atualmente leciona. Iniciou sua carreira em 1969 como auditor de justiça na Escola Nacional da Magistratura, passando pelos cargos de promotor de justiça, juiz de instrução, vice-presidente do Tribunal de Toulon, desembargador junto ao Tribunal de Apelação de Chambéry e presidente do Tribunal do Havre, posteriormente de Aix-en-Provence e de Lille. Foi o primeiro presidente do Tribunal de Apelação de Rouen e, posteriormente, de Toulouse. Já cumpriu várias missões no exterior, proferindo conferências na Argentina, Peru, Vietnã, e, atualmente, tem atuação destacada no âmbito do programa Eurosocial, cujo objetivo geral é contribuir para aumentar o grau de coesão social das sociedades latino-americanas, atuando sobre as políticas públicas de educação, saúde, administração da justiça, tributação e emprego, para que se tornem autênticos vetores de coesão social. Nesse contexto, tem coordenado missões a vários países da América Latina, voltadas para o tema específico da justiça e a questão social, com especial destaque para a promoção do acesso ao direito e à justiça e a disseminação de meios alternativos de composição de conflitos. Com a palavra, o nosso especial convidado, o ministro Jacques Nunes. Boa tarde. Peço desculpas por não falar o português, por não me comunicar na vossa língua tão bela, mas vou tentar me exprimir neste final dia graças aos nossos intérpretes. Peço que me desculpem. Mesdames et messieurs, estou especialmente honrado de ter sido convidado e participar desse seminário, organizado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Desejo saudar o presidente deste tribunal, Dr. Dalazen, primeiramente pela qualidade da sua acolhida, pela sua gentileza e pela vontade que ele tem de fazer conhecer a sua jurisdição no estrangeiro. E eu espero ter relações de trabalho e de fraternidade com a Corte de Cassação, onde trabalho. Eu quero agradecer também ao Dr. Aloysio Correia da Veiga,
le directeur de diretor l'École da nationale de la Escola magistrature Nacional du de Travail, Magistratura do Trabalho, d'abord pour son sourire permanent, primeiramente pelo seu pour la sorriso gentillesse de son permanente, accueil, pela et à gentileza da sua travers lui pour acolhida e complimenter cette école através de dele la magistrature du travail du Brésil, para cumprimentar a qui, je Escola crois, Magistratura do Trabalho do travaille Brasil, aussi avec notre que école de la trabalha também magistrature. com a nossa Escola Je de crois que vous Magistratura. êtes une jeune école. Eu creio Je que vous vocês souhaite são une uma longue et jovem belle vie. escola e lhe desejo longa Mesdames et messieurs, vida. il y a parmi vous des Entre magistrats, vocês des há avocats, des magistrados, chefs d'entreprise, des advogados, syndicalistes, des empresários, médecins. sindicalistas, J'ai écouté médicos. avec beaucoup de Eu plaisir et escutei com d'intérêt muito toutes les prazer e muito communications que interesse vous avez faites. todas as palestras. Mais nous sommes ici Nós dans estamos un aqui tribunal. num tribunal. Et je suis désolé, vous aurez de ma part des Lamento, paroles de mas juriste et des eu vou paroles falar de como jurista Même e si, je juiz. vous l'assure, Mesmo j'ai connu le ainda travail et le que travail manuel dans ma eu jeunesse, conheci o quand trabalho il a fallu manual na payer minha mes études, juventude donc je connais le para poids pagar des meus sacs qu'il faut estudos. charger sur l'épaule pour Eu changer un conheço o peso do trabalho. Mesdames et messieurs, m'adressant à mes collègues magistrats, Falando para meus colegas je magistrados, souhaite leur dire desejo d'être dizer-lhes persuadés ser irremplaçable convencido do papel insubstituível que desempenha o juiz nas relações do trabalho, car nesse embate entre o empregador e o assalariado, o juiz desempenhará seu papel de juiz indispensável e sabemos que não há bom encontro esportivo sem um bom juiz. Em direito do trabalho, o juiz não deve esquecer que se trata de um direito essencialmente desigual. Primeiramente, porque em si o trabalho pode ser às vezes penoso ou até perigoso. A palavra trabalho vem do latim tripalium, que era ou um instrumento de tortura ou um instrumento destinado a imobilizar um animal para fazê-lo trabalhar. Como foi lembrado antes, o direito do trabalho é o direito do contrato de trabalho, durante o qual, em contrapartida do seu salário, o empregado coloca o salariado na sua subordinação, exercendo a sua autoridade, organiza e controla a sua atividade em benefício somente da empresa. Esse contrato, cuja existência constitui um benefício para o assalariado, ele receberá também o seu estatuto social e econômico. Esse contrato merece ser reequilibrado, respeitando o espírito da lei, porque no século XIX um filósofo escreveu: entre o mais forte e o mais fraco é a liberdade que oprime e a lei que liberta. É nesse espírito que foi criada a legislação sobre os acidentes de trabalho e as doenças profissionais. Na França, a lei de 9 de abril de 1998 criou o nosso sistema de proteção atual, primeiramente em favor dos operários vítimas do risco profissional causado pelo desenvolvimento da indústria, depois estendido em 89 para a agricultura, em 1906 para o comércio. O mecanismo jurídico é relativamente simples. Trata-se de um sistema de responsabilidade objetiva, sem falta, sem culpa a provar e que funciona quase automaticamente em benefício da vítima. Mas, fora a situação excepcional, a responsabilidade pessoal do empregador não pode ser buscada e a reparação, a indenização do dano é limitada e prefixada. Além disso, entre o assalariado e o seu empregador aparece uma terceira pessoa, que é a Caixa Primária de Seguro-Doença, organismo público paritário sem fim lucrativo, que vai receber as receitas e assegurar as despesas do item acidentes de trabalho, sob o controle de uma jurisdição especializada do Tribunal da Seguridade Social.
há vários anos, esse sistema relativamente simples se modifica para tentar acompanhar a evolução dos modos de trabalho, bem como a demanda cada vez maior de desejo de proteção social e de indenização por qualquer dano. Mas essa evolução da indenização dos acidentes e doenças profissionais de modo permanente e indissociável com as reflexões, os métodos utilizados para responsabilizar os parceiros, empregadores assalariados, seja através da prevenção dos acidentes ou pela repressão das violações, para que as regras da higiene e da segurança sejam aprendidas, apropriadas e respeitadas e que no final diminuem, se não desaparecem, os acidentes e doenças profissionais. Era o tema do 19º Congresso Mundial para a Segurança e Saúde no Trabalho, que ocorreu em setembro último em Istambul, por iniciativa da OIT e da Associação Internacional de Seguridade Social. O filme que foi premiado foi um filme brasileiro. Cada ano havia no mundo 6.300 mortes ligadas ao trabalho por dia e por ano ainda 317 milhões de trabalhadores lesionados, ou seja, 850 mil por dia de trabalho. O diretor da OIT declarou que é inaceitável que o crescimento econômico e o desenvolvimento possam levar a conformar-se a respeito da segurança e da saúde no trabalho. Não podemos baixar os braços. Durante seu seminário, várias intervenções foram feitas sobre as causas, as repercussões, a prevenção do acidente de trabalho. Eu proponho algumas reflexões sobre o sistema francês, analisando a noção e o regime do acidente de trabalho e depois a indenização e as modalidades de implementação da sua prevenção. Nosso sistema não é o melhor e nem é melhor que o seu, que o vosso. Nós temos a única vantagem, o peso dos anos a respeito do acidente de trabalho. O acidente de trabalho já é definido há mais de um século como sendo é considerado como acidente de trabalho qualquer que for a causa ou acidente ocorrido devido ou por oportunidade do trabalho a toda pessoa assalariada. A definição do acidente tem um caráter repentino, que é o critério essencial de distinção entre o acidente e a doença profissional. Exige-se que o acidente tenha provocado uma alteração da integridade do corpo humano. A gente não se preocupa de saber se a lesão é grave ou leve, se ela é resultado de um fato excepcional ou de fator externo, ou se é de natureza física ou psíquica, ou se ela causa distúrbios corporais ou psicológicos. Desde que se trata de um fato repentino, trata-se de um acidente de trabalho, cujas causas podem ser muito variadas. Insolação, barulhos fortes, picada de abelha, reação a uma vacina, etc. Quando se caracterizou o acidente, estima-se que se ele ocorrer no tempo e lugar do trabalho, local do trabalho, ele é presumido imputável ao trabalho. Isto desde 1903. O acidente é, portanto, uma lesão cujo assalariado que o assalariado sofreu quando ele estava na autoridade do seu empregador.
acrescentou essa noção de acidente de trabalho, a noção que você conhece no Brasil também, o acidente no trajeto, que está colocado na mesma categoria, mas trata-se de um acidente ocorrido a um trabalhador durante seu trajeto de ida e volta entre a sua residência principal ou secundária e o local de trabalho, na medida em que o percurso não foi interrompido ou desviado por um motivo de interesse pessoal. Os juízes têm uma apreciação bastante ampla dessa noção. Quando se contabiliza os resultados, a maioria dos acidentes mortais, fatais, são acidentes de trânsito ocorridos durante o trajeto e entre domicílio e empresa, e as questões que serão normalmente discutidas são aquelas do ponto de partida e do ponto de chegada e do trajeto normal realizado pelo caminho mais curto e durante um tempo normal. A primeira prevenção em termos de acidente de trabalho é aquela da prevenção dos acidentes de trânsito e aquela da segurança dos transportes. Para se adaptar à mutação e mudança das condições de trabalho, a nossa legislação tem um século, os juízes fizeram duas evoluções. Estender a noção, o caráter de repentino, decidindo que o acidente de trabalho é um evento ocorrido em data certa, do qual resulta uma lesão corporal, qualquer que seja a data da sua manifestação. Esta decisão nasceu para indenizar um assalariado que foi obrigado a se vacinar contra a hepatite B, o que levou a uma esclerose que foi constatado muito tempo depois. Não havia caráter repentino, mas havia acidente de trabalho. E assim foi reconhecido o estado de acidente de trabalho a distúrbios psicológicos muito tempo depois. É o caso do diretor de um banco que foi ferido no seu local de trabalho e que depois sofreu de distúrbio psicológico. Também vale para estresse no trabalho qualquer que seja a causa, entre outros, discriminação, assédio, que leva a um suicídio, ou no local de trabalho, ou fora dele. Recentemente, na França, um professor se imolou pelo fogo porque ele era vítima do assédio dos seus alunos. Atualmente, é o caso, é uma discussão importante, com repercussões na opinião pública, em consequência de um grande número de suicídios ocorridos entre os assalariados da empresa France Telecom, que tinha mudado seus métodos de trabalho e que levou a uma quantidade de suicídio entre os seus empregados, do qual nasceu um livro, Laranja Exprimida. Recentemente, em uma discussão entre os nossos magistrados, o caso de um promotor se suicidou, se matou porque ele falou para sua chefe que ele estava sobrecarregado de trabalho e ele escreveu uma carta explicando o motivo do seu suicídio. O Estado não quer reconhecer a noção de acidente de trabalho, mas os sindicatos estão fazendo pressão para que seja aplicada a lei nesse caso. Segunda evolução é a ampliação da noção de local de trabalho. Esta evolução beneficiou os assalariados em missão fora da empresa. É um regime que leva a um deslocamento profissional fora da empresa e, às vezes, estada de longo prazo fora do domicílio, ou na França ou no exterior.
havia de situações absurdas, fazia diferença entre as ocorrências durante o trabalho ou acidentes ocorridos durante os atos da vida comum, normal. Se recusou a indenizar um assalariado ferido quando se lavava os pés na pia do seu quarto de hotel. Não se considerou como acidente de trabalho a morte de um assalariado que se afogou nadando na piscina do hotel ou que foi morto durante um tremor de terra enquanto ele estava dormindo no seu quarto. A jurisprudência mudou a partir do momento que o assalariado trabalha fora em missão para a sua empresa, ele é considerado como subordinado a seu empregador e, fora para motivo pessoal, ele é protegido pelas leis do trabalho. Ele fará jus à indenização. Falou-se a indenização por motivos de doença profissional, segundo o mesmo procedimento que em caso de acidente profissional. Mas não existe uma definição genérica da doença profissional e o sistema de indenização baseia-se em descrições num conjunto de tabelas. É presumido de origem profissional toda doença que é descrita numa tabela de doença profissional e contrair nas condições especificadas nessas tabelas. Antes, um dos nossos palestrantes falou das doenças provocadas pelo trabalho na área do cimento. As doenças provocadas pelo cimento provocam úlceras em prazo de 30 dias, resultando do transporte do ensacamento do cimento. Como exemplo, entre as doenças profissionais, tem 3 categorias que representam 98%. São os ler torto, devido à má postura no trabalho. Mas, quando se reconheceu o acidente de trabalho ou a doença profissional, o assalariado não tem que comprovar, é um reconhecimento automático. O assalariado vai ser indenizado da seguinte maneira: essencialmente, vai ser a Caixa de Seguro Doença que vai tratar do caso e que vai fazer proposta ao assalariado e vai pagar a sua indenização. Ele beneficia de uma legislação protetora, porque a vítima do acidente de trabalho tem a gratuidade de todas as despesas e cuidados médicos e farmacêuticos, inclusive da sua readaptação funcional à profissional. Mas, em caso de invalidez, ele vai receber uma renda de invalidez paga pela Caixa. Ele beneficia de uma proteção particular, porque o empregador tem que readaptá-lo. Ele não pode mandá-lo embora. Ele tem que, eventualmente, até criar um posto específico. Ele tem que comprovar que ele fez tudo para readaptar, recuperar o assalariado. Senão, o contrato de trabalho vai ser resiliado e o empregador vai ter que pagar as multas. Eu falei do princípio da indenização do acidente de trabalho, mas eu penso que esse seminário trata mais da prevenção. E também é o outro lado do acidente de trabalho, porque da mesma maneira que o regime de indenização dos acidentes de trabalho, que foi criado no final do século XIX, em quase todos os países da Europa,
que se industrializaram rapidamente, era preciso acalmar e proteger os operários da indústria. Ao nível da comunidade europeia, nós refletimos sobre a prevenção dos acidentes de trabalho e uma ação tomada pela comunidade europeia, baseada no artigo 137 do Tratado da Comunidade Europeia. Entre outras, temos uma diretriz de 12 de junho de 1989, fixando os princípios gerais relativos à prevenção dos riscos profissionais, para que todos os trabalhadores da União Europeia tenham uma proteção mínima. Essa diretriz foi transposta integralmente no direito francês e a base no sistema de prevenção. Antes de falar da prevenção, eu gostaria de lhes falar dos atores da prevenção. Quem vai fazer essa prevenção dos acidentes de trabalho? O princípio da prevenção dos acidentes de trabalho foi colocado, foi exigido a partir de 1893 por uma lei relativa à higiene e segurança dos trabalhadores nos estabelecimentos industriais. E a lei impõe ao empregador de tomar, citou a lei, todas as medidas necessárias para assegurar a segurança e proteger a saúde física e mental dos trabalhadores do estabelecimento, através de ações de prevenção de riscos profissionais, de informação, bem como da implementação de uma organização e de meios adaptados. E, portanto, primeiramente, é o empregador o principal ator e principal responsável da prevenção, como lembra a diretriz europeia, que especifica que o empregador tem a obrigação geral de assegurar a segurança e a saúde dos trabalhadores em todos os aspectos ligados ao trabalho. É um encargo do empregador, quando ele assina um contrato de trabalho, de cuidar da segurança do seu trabalhador. O empregador assistir nessa missão de prevenção nas empresas de pelo menos 50 funcionários por um comitê de higiene, de segurança e de condições de trabalho, compostas de representantes eleitos pelos assalariados e que cuidam da segurança e da saúde dos funcionários. E que trata também dos profissionais, dos empregados emprestados por outra empresa. Esse comitê é obrigatoriamente consultado antes de toda alteração importante que modifique as condições de higiene e segurança ou de condições de trabalho. Ele faz análise dos riscos profissionais segundo as diretrizes europeias. Os membros desse comitê podem realizar inspeções e serem assistidos, ajudados por especialistas externos à empresa, pagos pela empresa. Cada ano, o empregador submete um programa de prevenção de riscos profissionais e o comitê estabelece um relatório. Isso talvez seja uma pista, é que esse relatório do comitê e a prevenção de prevenção que o empregador é obrigado a apresentar a cada ano deve ser anexado a todo pedido da empresa para concorrer em licitações públicas, subvenções ou prêmio de qualquer natureza ou vantagens fiscais. Ela tem que anexar
o relatório do Comitê sobre a Higiene e a Segurança na empresa. Comité d'hygiène et de sécurité, mais aussi Também participant à la prévention, participa da prevenção o próprio assalariado, salarié est d'abord que é, responsable de em sa primeiro propre lugar, sécurité. responsável da sua própria segurança, uma vez que, de acordo com a lei Selon les directives e européennes, a diretriz il europeia, incombe de prendre ele soin deve en cuidar, fonction de sa formation em função da et sua selon ses formação e das possibilités, suas de possibilidades, sa sécurité et da de sa sua santé, segurança e da sua saúde, bem como daquela das outras pessoas envolvidas nos seus atos, ou suas omissões no trabalho. on considère que le salarié est Considera-se finalement que le meilleur juge de sa assalariado, sécurité. sendo o melhor juiz da sua segurança, a lei lhe deu um direito especial que se chama o direito de recuo, Il constate qu'il y a que lhe des permite, situations de quando ele travail constate que présentent un existem danger situações de grave ou trabalho que apresentam de perigo grave ou iminente, de informar seus empregadores desse perigo e de recusar de trabalhar sans que l'employeur puisse le sem licencier que o ou empregador supprimer le possa salaire. demiti-lo ou descontar-lhe o salário. Utilisé dans Esse le direito transport public, é utilizado nos transportes públicos agression de chauffeurs de porque existem muitas agressões contra motoristas de ônibus ou de fiscais nos trens. Em caso de agressão, il y a un arrêt de travail tem instantané uma parada automática de trabalho onde os assalariados utilizam esse direito de recusa. Enfin, concourant à la sécurité, Concorrendo il y a à trois segurança, autres acteurs existem que j'appelle mais des três acteurs atores extérieurs. que eu chamo de externos. D'abord, l'inspection du travail. Primeiro, o inspetor, a inspeção de corpo de trabalho. funcionários de Estado É um de corpo alto de nível, funcionários públicos de chargé alto de nível, veiller à l'application du Code du travail encarregado et de la de zelar réglementation pela dans aplicação les do entreprises. Código Chaque de Trabalho entreprise en France e da doit faire regulamentação du travail. nas empresas. Et cet inspecteur du travail en Esse, matière de prévention em matéria de joue un rôle prevenção, important. esse inspetor de trabalho tem um papel importante. Peut mettre en demeure Primeiro, le chef ele pode d'entreprise notificar o de prendre empresário des mesures para pour tomar remédier à une situation medidas qu'il para estime corrigir dangereuse. uma situação que ele Peut le julgue mettre en demeure perigosa. sous Ele menace pode de pénalité. notificá-lo Il a peut aussi pena demander au de juge judiciaire penalidade. d'ordonner Ele que pode des pedir mesures ao soient juiz faites ou qu'éventuellement de l'entreprise mandar doit que as Ensuite, medidas sejam également, tomadas ou a empresa seja l'inspection du até travail par fechada. ses services joue un rôle Também extraordinairement ele important tem um papel pour vérifier importante de manière générale para ou individuelle verificar de modo geral ou individual a utilização, a certificação e a conformidade em matéria de segurança das máquinas e do ferramental pesado utilizado pela empresa. Deuxième acteur extérieur, Segundo ator externo, ce sont les são os organismes organismos da Caixa de Seguro-Doença. Au plan local, Localmente, os representantes das caixas realizam inspeções nas empresas e participam de reuniões no estabelecimento quando essas últimas tratam de acidentes de trabalho. O terceiro ator é o médico de trabalho. A medicina do trabalho foi tornada obrigatória em 1946, que seja ao nível da empresa, ao nível interprofissional. É obrigatório empregar ou contratar um médico de trabalho que vai assistir a todas as reuniões de prevenção e também associada à formação em matéria de segurança e que estabelece cada ano uma ficha de empresa onde são notados e indicados os riscos profissionais. Eu falei dos acidentes e dos atores e agora eu vou detalhar a prevenção, dos meios de prevenção dos acidentes de trabalho, graças a diversas ações. Primeiro, a prevenção pelo incentivo financeiro. Na França, a empresa deve pagar cada ano contribuições para os acidentes de trabalho. O assalariado não paga nada, é a empresa que tem que pagar. Essas contribuições são calculadas
para servir para a Caixa de Seguro-Doença. A Caixa de Doença, de Seguro-Doença, tem meios de ser pago, porque se o empregador não paga, ele vai sofrer uma ação no tribunal. Cada ano, a Caixa de Seguro-Doença que vai calcular o montante das contribuições para os acidentes de trabalho pago pela empresa. As modalidades de cálculo são simples, porque para as empresas de mais de 200 empregados é uma tarificação individual que leva em conta as proporções entre as indenizações pagas a título de acidente de trabalho e o montante dos salários pagos. Para as pequenas e médias empresas, a tarifa resulta de tabelas nacionais estabelecidas por ramo de atividade. A aplicação dessas contribuições permite estimular as empresas a desenvolver suas ações de prevenção, personalizando, em parte, as suas contribuições. Descontos ou contribuições adicionais servindo de dispositivo de bônus-malus fazem parte dos incentivos financeiros destinados a estimular os esforços das empresas para diminuir os riscos profissionais. Assim, pode-se diminuir as contribuições para as empresas que justificam ter realizado um esforço contínuo de prevenção e que justifica ter tomado medidas suscetíveis de diminuir a frequência e a gravidade dos acidentes de trabalho. Pode-se diminuir as contribuições para as empresas que tomam medidas para diminuir os acidentes de trajeto, utilizando sistemas de caronas para o emprego ou de transporte coletivo ou de modificar os horários para que os assalariados não sejam presos em engarrafamentos. Ao inverso, uma empresa onde o risco é agravado, a agravação do risco foi constatada, será penalizada por um aumento das suas contribuições. Segundo tipo, a prevenção pela segurança material. Vários elementos, cujo controle é assegurado permanentemente pelo inspetor de trabalho. Primeiro, exige-se que os locais de trabalho, e entre outros, no caso do batimento, da construção civil, no caso do prédio, sejam conforme à regulamentação no que diz respeito aos perigos de incêndio, sanitários, etc. Depois, pode-se exigir que os equipamentos de proteção aí. Esta foto que eu encontrei ontem no Jornal de Brasília. Vocês têm a legenda. Vocês estão vendo um trabalhador da construção civil sem proteção, sem redes, sem nada. Primeira prevenção, exigir que os equipamentos, os EPIs, as máquinas, as ferramentas sejam conformes da sua concepção até sua fabricação. Existem normas europeias de conformidade que existem desde 1995. Cada máquina deve ter um selo CE e ser acompanhado de uma declaração CE de conformidade. Recentemente, eu julguei um acidente de trabalho com um operário que foi esmagado por uma máquina de 3 toneladas, porque
não havia modo de usar, não tinha o modo de usar em francês, e na máquina não havia pontos de fixação para calcular o centro de gravidade. E a empresa foi condenada. Essa exigência é garantida realizada pela Inspeção do Trabalho. Para a prevenção também é verificar que os produtos perigosos ou que apresentam risco sejam fiscalizados e que, em caso de dúvida, a Inspeção do Trabalho tem a possibilidade de mandar realizar análises por organismos especializados. Essa exigência é elementar, mas às vezes é esquecido ou gostaria de lhes falar do que vivemos na França, o escândalo do amianto. As doenças causadas pelo amianto eram conhecidas há muito tempo e constavam na tabela das doenças profissionais. Mas esse material foi utilizado maciçamente, bem que se conhece, apesar de se conhecer os perigos do amianto. E trata-se, portanto, do exemplo de não utilização consciente das regras elementares de prevenção. Em consequência, que se chama o escândalo, o drama do amianto, sob a pressão da opinião pública, foram adaptadas, feitas regras especiais. A pressão da opinião pública por causa de dramas humanos se morre depois de vários anos de sofrimento. Também porque, por causa do número previsível de vítimas potenciais, 100.000 pessoas são suscetíveis de morrer nos próximos 20 anos, o que vai levar a uma indenização global avaliada em 30 bilhões de euros. Escândalo por causa da hipocrisia dos profissionais que conheciam o perigo. Escândalo por causa dos poderes públicos que fecharam os olhos. Toda essa pressão forçou a criar leis complementares para indenizar os salariados vítimas do amianto. Essa indenização, num período de 20 anos, lhes diz, vai levar a uma despesa adicional de mais de 30 bilhões de euros. Chegou-se a um consenso, vai ser a coletividade que vai pagar e não o empregador. Outro sistema de prevenção é a prevenção pela sanção civil. É um sistema, eu lhe disse, de indenização automática em caso de acidente de trabalho. Mas, se existe uma culpa, uma falta indesculpável do empregador, vai se agravar a responsabilidade do empregador. É um sistema que existe desde 1898. A falta indesculpável do empregador tem por efeito de dar um aumento da indenização do assalariado, que pagos na forma de um aumento da contribuição. Essa falta indesculpável, em virtude de contrato de trabalho, o empregador deve, para com o seu assalariado, tem uma obrigação de segurança e que a falta dessa obrigação tem um caráter de falta indesculpável quando o empregador tinha ou deveria ter tido consciência do perigo ao qual era exposto o assalariado e que ele não tomou as medidas necessárias para preservá-lo. É a Caixa de Seguro-Doença que paga esse complemento ao assalariado, mas o empregador terá uma contribuição adicional. Última forma é a prevenção pela sanção penal.
no meu ponto de vista, a sanção penal, pelo seu caráter dissuasivo, pelo seu caráter estigmatizador, talvez, às vezes, é preferível a todos os outros modos de prevenção, porque ele é simbólico para os outros cidadãos e que, às vezes, a punição que vai doer, vai forçar o empregador a respeitar a lei. E pelas ações, através das ações penais, que dos anos 70, magistrados que foram qualificados depois de juízes vermelhos, conseguiram sensibilizar a opinião pública ao drama dos acidentes do trabalho, dizendo que a morte de um assalariado nunca é justificável e que se podia prender um empregador se tivesse responsabilidade nessa morte. Um modo de prevenção importante que tem várias vantagens. Primeiro, pela escala das penas ligadas às infrações, e sabemos que a escala das penas é um marcador, um ponto social. Quanto maior a pena, quanto maior o interesse da sociedade para com o problema. Segundo, as ações penais são muito mais fáceis de execução, são rápidas, são gratuitas e beneficiam de apoio do aparelho penal do Estado, ou procurador, a polícia. Quando existe acidente grave de trabalho, com vítimas letais que provocam um choque na opinião pública, uma vez em duas, o empregador vai em cana. Do modo geral, o empregador é penalmente responsável de toda infração às regras de higiene e segurança, acompanhada de uma sanção penal que pode levar a uma multa aplicada tantas vezes quanto tem salariados envolvidas. Se tem 200 pessoas, tem 200 vezes a multa, e que pode ser duplicado, dobrado, em caso de recidiva, com mais um ano de prisão. Duas outras incriminações. Primeiro, a exposição ao perigo de outrem, de outra pessoa. Expor diretamente outrem ao risco imediato de morte ou de ferimento, lesões, pela violação deliberada de uma obrigação específica de segurança ou de prudência. E depois, tem uma incriminação de homicídio, de ferimento, lesão involuntária por negligência ou falta com uma obrigação de segurança imposta pela lei ou pelo regulamento, que pode levar a 3 anos de prisão. Além disso, o juiz penal pode, em certos casos, ordenar medidas adicionais, como ordenar a empresa de implementar um plano de segurança com medidas de prevenção apropriadas, se for penalmente constatado em consequência do acidente de trabalho, de faltas graves às regras de saúde ou segurança. Finalmente, sanções penais são previstas contra empresário que não respeitaria ou o funcionamento do Comitê de Higiene e Segurança ou que não respeitaria as atribuições dos inspetores do trabalho ou do médico de trabalho. Há multas pesadas que podem ser aplicadas. E, para concluir, o regime original de indenização dos acidentes e de trabalho e doenças profissionais, que na França existe há mais de 100 anos, ele tem o mérito de existir e de permitir
uma indenização automática, sem que o assalariado tenha que comprovar a culpa, a falta ou abrir um processo. Esse regime existe fundamentado na jurisprudência e do juiz que tenta adaptá-la à evolução do direito, mas também à evolução da economia e das relações sociais. Ele desdramatiza a relação de responsabilidade graças à presença de uma terceira pessoa et son employeur à qui elle réclame des cotisations. Este regime serve de base jurídica, permitindo administrar na França cerca de 800 mil acidentes de trabalho e 50 mil doenças profissionais declaradas a cada ano. 110 anos após essa lei fundadora, os progressos na matéria são evidentes, tanto para a facilidade da sua aplicação, como o que diz respeito à prevenção dos acidentes. Mas essa base deveria ser modificada para levar em conta as evoluções ocorridas nos últimos 110 anos. A sociologia do mundo do trabalho, o comportamento dos assalariados e a relação empregador-assalariado mudaram muito desde 1898. Em 2011, nas sociedades ocidentais, há cada vez menos operários ligados à indústria. Esses empregados operários administram, comandam suas máquinas e os trabalhos perigosos são deslocalizados em outros países menos exigentes. Ao contrário, os riscos profissionais se modificaram e o risco profissional é menos de morrer numa mina ou esmagado por uma máquina, mas é mais o estresse no trabalho, a sua penosidade, os riscos de agressões pelos clientes ou pelos usuários, mas é também o assédio, a discriminação, as cadências infernais, como foi lembrado o presidente do TST, falando dos tempos modernos de Charlie Chaplin. São todos esses elementos que levam a acidentes bem diferentes daqueles que ocorriam há 100 anos, mas que levam, muitas vezes, a consequências psicológicas importantes ou até a epidemias de suicídio no trabalho. Doravante, a evolução da nossa sociedade na França e na Europa nos convida a refletir sobre esses novos acidentes de trabalho que diz respeito à saúde mental ou à vida privada, profissional e privada se misturam ligados às causalidades. Haverá sempre, infelizmente, mortos e feridos no trabalho. Mas, se, segundo a Bíblia, se deve ganhar o pão no suor de sua frente, sua testa, no seu suor, deve-se tomar todas as medidas para mitigar, se não fazer desaparecer essa fatalidade, que também é uma absurdidade, morrer ou ser ferido no trabalho. A prevenção é um dos meios para erradicar essa facilidade. Após nossos trabalhos, esses 2 dias, nós estamos cada vez mais convencidos dessa prevenção. Mas, como juiz, nós também somos convencidos do desafio cotidiano para os juízes especializados, aqueles que conhecem melhor o mundo de trabalho. Eu falo para meus colegas juízes de trabalhos formados pela jovem Escola Nacional da Magistratura do Trabalho, é para eles, são eles que devem fazer reinar a paz pelo direito no mundo do trabalho. Muito obrigado pela atenção.
Difícil, hein? Difficile. Eu tive tempo de preparar. Ouais. Muito obrigado, ministro. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.